Salve, servo da música, servo da igreja. Seja bem-vindo a mais uma live diária, sempre às 11h47. O Instagram tá avisando vocês. E quem tá assistindo depois dessa gravação no YouTube ou no Instagram, tenha um pouquinho de paciência. Eu tenho que esperar entrar alguém aqui. As pessoas vão chegando. E eu quero falar de um assunto que foi tema ontem nos comentários aí das postagens e que é essencial que a gente entenda. Ontem, o pessoal tá chegando ainda, ontem a gente falou do fato da missa não ser o lugar para uma montanha-russa afetiva. Isto é, o afeto que é transmitido pelo rito não pode ser um afeto que confunda e provoque em nós um afeto perdido, bagunçado. Deixa eu botar o fone aqui para ver se melhora. Me digam se vocês continuam me ouvindo. Então, a missa não é o lugar para produzir em nós afetos dissipados, assim, em várias direções, de acordo com o nosso interesse, com aquilo que nós trazemos de fora. Pelo contrário, é o lugar que vai, por meio do rito, fazer os nossos afetos, as nossas paixões serem direcionadas para o que é adequado, o que está acontecendo, né? E não para afetos dispersivos, confusos, eufóricos ou melancólicos ou qualquer outro tipo de afeto que não tem relação com o que está acontecendo. Para entender desde o início do argumento, você tem que ver desde a primeira live, siga adiante. Mas hoje o que eu quero falar é o seguinte, é sobre o texto, inclusive dos cantos. Né? Ontem alguém deixou um comentário lá numa das postagens que eu falo daquele canto lá, que eu explico que é o problema teológico. Eu não gosto de fazer isso porque eu acho que não cabe a nós, mas eu estou tendo que baixar a esse nível. Ainda não anunciei o tema, Samara, vou anunciar agora. Então queria falar um pouco sobre o que tem que ter no texto litúrgico, inclusive nos textos dos cantos, nos textos próprios. Porque veja, os textos da missa não são para nós dizermos o que nós temos de dentro de nós para Deus. Mas é o contrário, é para Deus falar conosco, por meio dos textos litúrgicos, por meio dos cantos. É Deus que fala conosco. Então alguém falava lá, porque o eu lírico do canto, não tem eu lírico do canto, eu, você, ou o compositor, fulano de tal, não tem esse eu lírico no canto, não pode ter esse eu lírico. Porque não pode, a missa não pode se transformar numa experiência pessoal, que de uma pessoa é uma, de outra pessoa é outra, e de cada ser humano vai ser diferente, porque cada ser humano tem os seus pecados, as suas realidades, os seus desafios, as suas cruzes. É verdade que geralmente a gente se identifica até com o eu lírico de outras pessoas, e é por isso que a gente consome certo repertório musical, então a gente se identifica com o eu lírico do Chico Buarque, né, por exemplo. Mas não pode, o eu lírico da missa é Deus. É Ele que fala. Ainda que, isso não é grupo de oração, ainda que, vejam só, seja um personagem da Bíblia falando com Deus e seu lírico. Quando é um texto salmódico, de um salmo, que é alguém falando e conversando com Deus, aquele personagem ali, ele é um arquétipo do que nós somos enquanto assembleia eclesial. Ele pode nos representar de maneira geral. O diálogo dele com Deus é o diálogo de qualquer cristão com Deus, por meio dos textos dos salmos. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas o diálogo do compositor A, B, C, D, pela experiência oracional dele, não é o diálogo universal de todo mundo com Deus. Então a gente não pode... E vejam só, isso não é, eu não estou partindo do argumento da tradição. É um pouco da tradição, porque, enfim, eu estou considerando aqui que os textos todos da missa nos foram dados pela tradição. Mas não é um argumento do magistério. Não é um argumento legalista. Eu não estou pegando a instrução geral do missal romano e dizendo, olha,
tem que cantar a antífona do gradual romano. É o que está dizendo lá, tá? A antífona do gradual romano, do gradual simples. Né? Ou um texto aprovado pela Conferência Episcopal, que tem os seus critérios. Eu estou explicando o que está por trás disso. O que está por trás disso? Está por trás disso o fato de que, se a liturgia, como eu falava ontem, transmite um afeto para nós, quer produzir em nós um afeto que Deus tem no coração dele para nós, para a gente poder ficar em sintonia e concórdia com Deus, ou seja, vibrar o coração na mesma vibração, na nossa paixão, no nosso afeto, os textos também precisam comunicar ao nosso intelecto o que Deus quer falar conosco. E claro que em cada um de nós somos diferentes, aquele texto repercute de uma maneira, mas é o mesmo Deus falando com todo mundo. A nossa experiência individual, mas é individual em resposta. Nós não temos o monopólio desse diálogo, não é nós que começamos o diálogo. O que nós fazemos é uma resposta à graça de Deus. E a graça de Deus vem por meio de Deus falando conosco, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele fala conosco. Então, se nós trocamos os textos que falam conosco, que é Deus falando conosco, por textos que é um eu lírico de uma pessoa falando com Deus, nós pervertemos o que é a essência do texto litúrgico no canto também. A essência do texto litúrgico no canto é Deus falar conosco, ainda que seja por meio de um diálogo de um personagem bíblico falando com Deus. Porque aquele personagem é um arquétipo de toda a humanidade. O que é arquétipo? Arquétipo é um exemplo, vamos colocar assim. É um representante de tudo. Então, por exemplo, eu estou aqui aberto com a antífona de entrada da missa de domingo, 33º domingo do tempo comum, próximo domingo, que é o penúltimo domingo do ano, extraído do livro de Jeremias. É o mesmo texto para o missal e para o gradual. E é um texto de Jeremias que diz que é Deus falando: meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro de onde estiverdes. Meus pensamentos são de paz e não de aflição. Deus está até comunicando qual é o afeto que você tem que ter na liturgia. Em todas, né? Especificamente também naquela. Os pensamentos que Deus tem são de paz. Então você precisa estar com as paixões serenas e não aflitas, diz o Senhor. E aqui nessa liturgia de hoje vocês me invocarão e eu vou escutar vocês e vos tirarei do vosso cativeiro, da vossa prisão. Porque o pecado é uma prisão. Onde quer que você esteja. Os gestos litúrgicos do Padre, feitos com piedade e amor, podem gerar sentimentos. Como saber se estamos gerando esse bom diálogo das almas com o sublime? Olha, eu acho que a tradição nos comunica o que funciona. Foram séculos e séculos fazendo os mesmos gestos. Então, se a gente começa a fazer gestos que nós sentimos dentro de nós, como é que a gente tem certeza que é Deus de fato que está falando e não a nossa vontade, nosso desejo? Né? A gente, por uma influência neopentecostal, pentecostal, começou a acreditar que o Espírito Santo está agindo em tudo que a gente faz e confundir a nossa cabeça. Não é assim. A tradição é mais segura do que o suposto inspiração pentecostal. A tradição se comunicou com todas as épocas da igreja. Produziu santos em todas as épocas. Então, eu tenho mais segurança quando os gestos usados brotam mais da tradição litúrgica do que do desejo do sacerdote que está diante de nós. Respondendo sua pergunta. E peço desde já sua bênção, Padre. Né? Assim acredito. Assim defendo. Porque, para mim, a repetição leva à perfeição. A rotina de ir à missa,
que faz a pessoa se santificar. E não é, cada missa ela tem uma experiência diferente, emotiva, passional. Não é a provocação da nossa paixão, da nossa emoção, que vai fazer a gente ter uma vida de santidade. Pelo contrário, essa paixão turva a nossa visão, confunde a nosso intelecto, a nossa capacidade de consciência e a nossa capacidade de agir pela vontade contra nossas paixões. Porque você sabe que a pessoa está agindo a favor da vontade quando ela consegue agir contra as paixões dela. Então, o pessoal faz experiência de missa diária. Caiu de novo aqui. E abertura. Então, 12:01, vamos concluir aqui. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.